paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir. Bem-vindo à casa. Glória a Deus. Que os irmãos estejam debaixo da potente mão de Deus, da sua graça. E se encontrem gozando a mais perfeita paz e saúde do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, as considerações e as palavras de incentivos, né, que vocês têm mandado para nós através dos comentários. Amados, eu não gravei mais vídeo por causa do tempo mesmo, mas Deus nos deu hoje essa vitória para gravar novamente, fazer o vídeo. Vocês pediram, vocês ganharam, né? Pediram para mim contar mais experiência e Deus autorizou. Há tempos que eu venho orando, né, para me falar o que Deus tem me mostrado. E eu só falo quando Ele me revela, diz, olha, pode falar, porque aí eu fico segura. Porque ai do profeta, né, meus irmãos, que disse, está em Ezequiel 13, ai do profeta que disse quando ele não disse. Então eu prefiro assim, que Deus diga, pode, Ele disse para mim, por esses dias, que pode. Muitos não me levam a sério, irmãos. Glória a Deus. Muitos não me levam a sério porque tem uns vídeos aí que é meio pitoresco, né? Meio engraçado a maneira que eu falo e tudo. E muitas pessoas não me levam a sério, mas eu não minto para os irmãos jamais. Vou inventar aqui história de carochinha para ninguém. Eu falo das experiências, sim, que o Senhor me deu ao longo desses anos e continua me dando. Ou as pessoas crendo ou não, meus amados, o Senhor continua falando comigo e continua me dando experiência e visões desta terra. E eu continuo pregando a palavra dele como ela é. Na nossa igreja aqui é Bíblia. É Bíblia, sim, quanto à verdade. Eu sou muito radical quanto à verdade. Aqui a Bíblia é pregada como ela é, de Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus, que é assim que o nosso Deus quer. Então, vou contar algumas experiências sobre a morte. Pastores, irmão, pode falar de qualquer assunto. Mas a gente pode falar de política, a gente pode falar de tantas coisas, de casamento, de sexualidade, de problemas conjugais, tantas coisas a gente pode falar. Mas nesse canal, a intenção, quando ele foi aberto, foi pregar a verdade e contar a experiência e abrir olhos. Contar o sobrenatural de Deus, né? Não sou muito de estar contando catástrofe que vai acontecer, porque, amados, já está escrito. Está escrito na palavra que haverá terremoto, maremotos, coisas espantosas, está no livro de Gálatas, que acontecer muito, Joel profetiza dos sinais no céu e na terra. Eles já estão profetizados. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Tudo isso está profetizado, está dito na palavra. Ia acontecer coisas espantosas, os homens desmaiariam de terror. Está tudo isso nos livros sagrados. Então, a gente quer coisas novas, experiências, coisas novas, que o homem não conhece, a ciência não conhece, os médicos gostariam de conhecer e não tem, né? E a gente tem pela misericórdia do Altíssimo, não que eu sou melhor do que ninguém. E também muitos não creem em mim porque eu não precisei morrer. Eu não precisei entrar em coma, ser entubada para ter essas experiências. Porque o Senhor tem essa virtude chamada arrebatamento, trasladação, como queira. O Senhor tem essas dádivas para dar a todo que crê. Eu nem cheguei a pedir isso.
o Senhor me deu porque Ele achou graça em mim. Então muitos não podem me levar a sério e eu não os culpo. Porque ainda estão cegos, as suas mentes espirituais estão fechadas para as coisas de Deus. Deus ainda não abriu. Então não me leva a sério, eu não precisei morrer, né? Tem muitas pessoas que precisam morrer e lá na eternidade para ver essas coisas que eu vi. Mas eu não precisei, graças a Deus. O Senhor me arrebata direto. Sempre Ele está me arrebatando. Quando não é o espírito, é o sentido, é a alma. Glória a Deus. Sempre Ele está falando comigo e me mostrando coisas que vão acontecer nessa terra. Mas o que eu quero falar mesmo é a minha experiência. Vocês pediram, né? Glória a Deus. Eu estou consciente das minhas fragilidades. Não estou aqui com doidices, nem com desvarios. E nem persuadindo você crer. Você acredita se o Espírito de Deus testificar em você. É preciso, sim, que o Espírito Santo testifique no teu coração que eu estou falando deveras a verdade. Olha meus cabelos brancos, olha a minha idade, eu vou fazer 62 anos. Eu vou estar mentindo por aí para os irmãos ou inventando história? Não, porque o meu intento aqui não é ser afamada, não é ganhar dinheiro. Eu coloquei o Pix aí porque vocês me pediram. E eu orei o Senhor e Ele autorizou. Também não monetizo o canal porque Ele nunca disse a mim monetize. No dia que Ele disser, nós vamos monetizar. Não somos maior do que Deus e nem mais santo do que ninguém. Coloquei o Pix, não com interesse nenhum próprio. Mas porque vocês, que são a família desse canal, querem ajudar a obra. E o Senhor diz, não atarás a boca do boi que debulha. Vocês querem ajudar de coração, com coração voluntário, tá aí o Pix. Eu não vou ficar pedindo nada, irmão. Nem likes eu peço. Você dê o seu like se você quiser e achar bom. O meu intento aqui é o mesmo intento de Jesus Cristo. Abrir olhos, abrir mentes, a persuasão da sua palavra. Então, nós podemos falar de tudo quanto é assunto, não é? Vem as críticas, vem sim, mas eu não me importo. Muitos não podem crer, não me importo também. Eu estou falando a você que pediu, a você que crê, que me pediu para passar a experiência. E a experiência que eu vou passar aqui foi experiências com a morte, né? E com esta palavra do Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sobre esta palavra, quero fazer a introdução dessa experiência, dessas experiências, porque foi várias, né? Uma das experiências que marcou muito foi quando o Senhor me levou a ver uma mulher que estava já à beira da morte, estava para dar o último suspiro. E ela já estava com o Espírito glorificado, era uma pessoa salva. O Espírito glorificado, os olhos dela pareciam, né, com o chão do céu onde eu estive uma vez, que era tipo de umas purpurinas ali brilhantes no chão, de ouro com um tom lilás e alguns de prata, alguns tons de azuis. Os olhos dela, na hora da morte, refletiam aquela cor que eu já tinha visto antes. E de repente, quando ela entregou o Espírito, ela já estava nos braços de Cristo. E eu olhei para cima e vi um portal arredondado,
no tom de salmão, da cor salmão, com um letreiro entalhado que dizia a cidade do grande rei. E vi aquele gramado e muitos santos chegando ali, entrando. Foi ali que foi me dito que é chamado os portais da glória. Os portais da glória, os portais celestiais. Não só tem uma porta no céu. É engano de quem diz. Tem muitas pessoas que viram uma só. Eu vi várias portas no céu. E na cidade tem 12 portas, cada uma é uma pérola. Diz o livro do Apocalipse 21 a seguir. Eu vi vários portões por onde os santos entram. Lá são chamados de santos ou almas. Por onde elas entram para possuir o reino do Pai Eterno. E ali eu tive essa experiência. Foi uma das primeiras. Aí eu comecei a perguntar a Deus como era a morte. Glória a Deus. Aí o Senhor me mostrou, me levou a andar em hospitais. Glória a Deus. E me mostrou que a morte, ela é bem traumática, mas no causar sofrimento antes da pessoa morrer. Os irmãos estão entendendo? Ela é traumática, ela é amedrontadora, ela é medonha. Mas no causar o sofrimento, glória a Deus. Não tenha medo da passagem, de cair na eternidade, vamos dizer assim. Porque vai ser gozo e alegria. Não é? Tenha medo e peça a Deus para não deixar você ter sofrimentos no corpo prolongado, porque só é isso. Quando o corpo não presta mais, vamos dizer assim, para acomodar o espírito, o Senhor ordena a saída do espírito, porque aquele corpo não presta mais, ele está acabado, corrompido pela doença, pela dor, ou pelos ferimentos. Foi assim que o Senhor mostrou. E me mostrou um homem de barro. O Senhor pegou um barro molhado e colocou na minha frente aquele homem de barro, feito do barro. E o Senhor soprou. Ele tinha um olho azul, aquele homem. Ele criou vida quando o Senhor soprou nas suas narinas, transformando o corpo dele em carne, glória a Deus, e alma e espírito. E Deus colocou em sentido também, que são imortais. E me mostrou que ali, quando a gente passa para a eternidade, fica aquele pó, mas na forma de carne. É um boneco de carne. Fica ali, não tem nem os sentidos mais, nenhum pensamento. Tudo é transferido para a alma, todo sentimento, todo pensamento é transferido para a alma imediatamente. Glória a Deus. Após o último suspiro, fica só o boneco de carne. E quem é salvo já sente a alegria, o gozo do céu, a plena paz, a ternura de Cristo. Quem é condenado já está sendo afligido pelos demônios antes mesmo de deixar o corpo, que Deus chama de morada terrena. É a nossa morada terrena, é o corpo, que também é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo sai da vida do salvo, junto com a alma, transformando ela no corpo de glória, num espírito iluminado, de luz, a veste resplandece. Eu não tenho palavras, irmão, vou procurar colocar da melhor maneira que eu entendo, ou fazendo comparações, porque eu não tenho palavra para explicar.
A morte de um salvo, ela é maravilhosa. Uns criam asas, esse é um mistério que Deus ainda não me desvendou, e outros não. Uns saem com vestes resplandecentes do corpo e outros não resplandecem. Esses que não resplandecem, o Senhor já mostrou que é salvação assim de última hora, que pessoas que não fizeram nada para Deus, não tiveram a chance de vir mais tempo para o Evangelho, para receber a perfeição dos santos e por aí afora. E eles vão para uma cidade que o Senhor mostrou em outubro do ano passado, num arrebatamento de espírito, que é a cidade dos pobres de espírito, e os pobres de espírito está em Mateus capítulo 5 a seguir. Aquela cidade é para esse tipo de gente, é um paraíso também, que recebeu a salvação de última hora. Não tem assim muito galardão nem lauréis, e nem morreu na qualidade de mártir, como João Batista e outros. Que tem o melhor lugar do céu é os mártires, que possuem os melhores lugares do céu. Eu não vi, foi me revelado aos meus ouvidos. É os mártires que estão no melhor lugar do céu. Até receber seu galardão na cidade santa, porque ainda lá não tem ninguém. Foi assim que se foi falado. Nós, quando partimos para a eternidade, vamos direto para o céu. Lá nessa cidade, só quando a igreja estiver completa. Quando a igreja estiver completa lá no céu, então possuiremos esta cidade que está escrita em Apocalipse 21. Também, meus amados irmãos, o Senhor mostrava no cemitério, né? Ali eu vi no cemitério. Os demônios estavam lá para disputar o corpo dos vivos. O corpo dos mortos não interessa aos demônios. Eles já fizeram o que tinha que fazer naquelas vidas que morreram sem Deus. Não interessa, ele interessa pelos vivos. Eles gostam de se encostar ali nos vivos. Portanto, quando você for no velório, no cemitério, ore muito antes de sair de casa, peça a proteção de Deus. Porque eu vi eles brigando, eles trocavam socos, disputando um corpo no cemitério. Porque muitos ali nos velórios que eu fui, tinha a proteção divina. Glória a Deus. Mas tinha velório de ímpio também. Então eu vi eles estavam disputando onde é que eles iam encostar para destruir as vidas, para levar mais um para lá. E os demônios brigavam, o Senhor mostrava. E me dizia também que eles brigavam por os corpos que ali estavam, para poder eles vir para casa com aqueles corpos, para destruir famílias. E ali o Senhor me mostrava que aquela pessoa não... Ela é mentira de quem diz isso, que está ali no cemitério. Não está ali. Não fica ali. Quando ela sai do hospital, qualquer um, salvos ou não salvos, quando ela expira, que sai o espírito, que o Senhor fala, expirar é sair o espírito do corpo, eles não podem ser mais adaptados. Eles não são adaptados para essa terra que tem como é que fala? A gravitação. Os irmãos entendem? Eles não são, nosso espírito não é adaptado mais para viver debaixo desse sol que tem aqui. Debaixo do sol. Esse domínio não é mais para nós, quando a gente sai do corpo. Nós temos que cair na outra dimensão, como é falado, que é a eternidade. Ou se cai na eternidade para ir lá para baixo ou lá para cima. Não fica rodeando caixão nem vendo o próprio velório. Nada disso. A gente pode ver o próprio velório em vida, em sonho. Glória a Deus. Mas depois que você sai do corpo, você não vê seu velório, não. Não vê ninguém. A não ser que você volte. Foi assim que Deus me explicou. Que Deus ressuscite você. Glória a Deus. Mas passou pro lado de lá, foi pro céu, imediatamente. Não vê mais nada. Então eu tive essa experiência, Deus me falou assim. Né? Eu recebi assim. Glória a Deus de Deus.
Se alguém recebeu de outra maneira, eu não sei. Só conversando, analisando os pontos para nós ver. O que eu recebi de Deus foi assim, ele me disse que não fica. E ali ele disse, aqui só está o boneco de carne, o pó. Não pode ficar idolatrando, chorando por muito tempo, já se torna uma idolatria para Deus. Ficar chorando anos, meses, por aquela pessoa que se foi. Não! Chore ali, desabafe ali, mas não leve isso com você para casa, porque a pessoa que o Senhor mostrou e me disse nos meus ouvidos, a pessoa está lá, gozando a perfeita paz de Deus, está lá vendo o céu, conhecendo o céu com os anjos, passeando com os anjos, e ele não gostaria de ver nós naquela infelicidade ali, ver sua família ali naquela infelicidade. Porque onde a pessoa está, o Senhor me disse, ela não quer voltar. Se alguém da família pudesse se comunicar com ela e pedir para ela voltar, ela não quer voltar. E eu também não quis voltar. Eu peguei uma briga com o anjo que foi ordenado a me trazer de volta. Nos anos 90, uma época que eu fui no céu, eu chorei. Porque eu não queria voltar. Mas o Senhor disse que a minha missão não estava cumprida. E me deu os anos de vida que eu ia viver. Que eu fiquei desolada. Porque eu não queria viver isso tudo. Ele me mostrou meus anos de vida. E eu não quis. Glória a Deus. Eu queria ficar ali. Então, a pessoa, a criança, quando eu tive no velório da menina o ano passado, em agosto, eu fui no velório da menina de uma avó que congrega aqui na nossa igreja. A neta dela faleceu com 11 anos. Essa foi uma experiência que me marcou para sempre. Eu nunca mais vou esquecer. Glória a Deus. Vou já falar um pouquinho mais para frente disso. Mas antes eu quero concluir essa questão do cemitério. Né? Essa questão, você tem que saber que ali só tem... Eu estou falando de pessoas salvas. Tá? E de condenado também, só está ali o pó. Ele não está ali fugindo de demônio nem correndo, não. Só está ali o pó do condenado. A alma dele já está sendo afligida lá embaixo. Foi isso que Deus mostrou. Glória a Deus. A minha cachorrinha já começou a latir de novo. Não repare não que ela fica latindo quando chega qualquer pessoa que ela já dá o alerta. Então o Senhor disse que a pessoa lá está conhecendo o céu, conhecendo o paraíso, fazendo festa com os anjos fazendo festa com ela, e os familiares aqui chorando, lamentando. Não fique por muito tempo nisso. Então, quando o Senhor me revelou essas coisas, a minha vida mudou. Quando eu vi um homem no hospital, assim, o Senhor me revelando, de uma maneira assim, que foi quase mental, foi quase um pensamento. Mas Deus falou que aquilo não era de mim, não era um pensamento. Aquilo que eu estava vendo era real. Eu não entendi muito, porque foi muito apagado. Mas eu via no hospital um homem, né, que saía do corpo, ele era salvo. E ele não tinha roupa resplandecente. E eu via ele saindo do corpo e não olhava para trás. Ele ia direto para o banheiro do quarto do hospital e dizia assim, agora, ele dizia, eu escutava o pensamento dele. Agora eu vou tomar um banho, vou para casa e de lá vou para a empresa que eu trabalho, vou para o trabalho. Aí ele voou. Ele nem percebeu a morte. Quando eu falei isso num vídeo, me chamaram de mentirosa. No outro vídeo que eu falo, que uma criança não percebeu a morte. Quando eu vi essa criança e o pai chegaram diante da tribuna. Numa sala que eu vi no espaço, antes de chegar no céu, eu vi aquela sala no espaço sideral. Aquela sala com 2 escadas. E eu ficava ao sul. Jesus estava ao norte nessa sala.
E ele, com um gesto, pegava a criança vinha já com a roupa trocada. A criança tinha falecido com uma bermuda e uma camiseta, e Jesus já colocava ela no colo com um vestidinho de florzinha azul marinho com branco e golinha, tipo marinheiro. Isso aí foi um arrebatamento que eu vi. E o Senhor julgava aquele homem, glória a Deus. Nem a criança, nem ele tinha percebido a morte. E esse homem no hospital também não percebeu. Porque é tão real a vida depois da vida, vamos dizer assim. A vida depois da vida é tão real que às vezes as pessoas não percebem ela. E ele não percebeu. Então ele voou antes de chegar no banheiro. Ele estava com esse pensamento. Aí foi aonde o Senhor me disse: quando vós pensais que estais aqui na terra, já estarás comigo. Então não tema a morte, queridos. Peça a Deus para você não dar trabalho para ninguém, ou ficar comendo pela mão dos outros. É isso que nós devemos orar. Não tema a morte. A morte, ela vem. Sim, eu quero falar dessa parte também, mas antes vou ler a palavra. Ela vem amedrontando, sim. Mas ela deixa de ser amedrontadora na hora que o teu espírito está saindo do corpo. Não amedronta mais ninguém, que é salvo. Só os condenados que ela consegue amedrontar depois disso. Aqui Eclesiastes 8:8 diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem saíram do lugar santo e foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Porque os justos são esquecidos, nós cristãos, porque é da vontade de Deus. A morte também é da vontade de Deus. Porque quando nós somos esquecidos na terra, glória a Deus, é lembrado de dia e de noite lá no céu. E antes de nós passarmos, a nossa alma já fulgura no céu. Glória a Deus. Já está fulgurando lá. E a alma do condenado está fulgurando no inferno. É uma coisa que Deus não me explicou como é. Por isso que você sonha com os anjos, sonha vendo sinais no céu, porque sua alma está lá no céu, fulgurando lá. E as pessoas que têm pesadelo, que só tem sonho diabólico, a alma está lá embaixo. Ela só vê coisas ruins. Ela só sonha com coisas ruins. A alma está passeando lá embaixo no inferno. Por isso que sonha, né? Então, ore, amados, para o diabo não estar te dando sonhos malignos, para você não ficar confundido. É claro que nós cristãos temos sonhos também perturbadores, mas não quer dizer que a nossa alma está lá embaixo. Eu estou me referindo ao condenado, não é? Só se Deus quiser dar uma experiência para esse condenado se converter, aí ele vai ver coisas boas no sonho dele. Ou também esses canais de EQM que a gente vê por aí. Essas EQM, eu estou estudando esses canais de EQM que passam aí, né, a experiência de quase morte. Muitos são mentirosas. São mentirosas. A pessoa sai sim do corpo. Porque aqui você viu que no dia da morte não há homem que possa reter o espírito. Isso os adventistas do sétimo dia não crê, os testemunhos de Jeová não crê, muitas seitas não crê, muitas igrejas não crê em vida após a vida. Eu nem vou dizer vida após a morte, eu vou dizer vida após a vida. Porque realmente nós não morremos.
Só vai para o cemitério aquele corpo, aquele boneco de carne. Você está bem vivo. É numa fração de segundo. Nós estamos refeitos e recuperados e restituídos. Inteiros. E com sentido mais aguçado, viu, irmãos? Com sentidos mais aguçados. Porque eu vi aquela criança, que eu já vou falar de novo dessa criança. Quando o Senhor disse a ela, olhou para ela com o rosto seríssimo. E falou. Glória a Deus. Falou, você vai morar comigo agora. E o seu pai vai habitar em outro reino. Cristo falou desta maneira para aquela criança. E disse ao homem, só uma frase, não foi a mim que você serviu, foi a ele, e mostrou um demônio na outra escada. E o homem desabou para baixo. A criança não tinha nenhuma noção que ela tinha partido da terra. Glória a Deus. Não tinha. Para ela estava ali com um estranho que era Jesus, mas Jesus acalmou a menina. Glória a Deus. Ela estava chorando muito com a mãozinha assim, em direção ao pai, querendo o pai, porque ela não tinha noção da morte, que ela tinha passado pela morte. É só realmente uma passagem. Não há o que temer. Glória a Deus. E outra, meus irmãos, vou voltar ao assunto que a minha vida mudou. Eu quero dizer para os irmãos que eu não consigo mais chorar por ninguém depois disso. O Senhor tirou isso de mim. Eu vejo a morte agora como Deus vê. Eu não vejo a morte mais como os seres humanos em geral vê. O meu conceito de morte mudou drasticamente e radicalmente. Eu não consigo. Por ninguém, a gente sente pela partida, mas aquele chororô da morte, aquilo que eu sentia antes de passar por essa experiência, eu não sinto mais. Eu não vejo mais como eu via, como todo ser humano vê a morte. Eu não consigo, de maneira alguma. Eu choro pela pessoa antes dela falecer, pelo sofrimento dela. Ela ali no caixão já não consigo, porque eu vejo ali no caixão como Deus vê. Então uma vez eu estava chorando num velório, não consegui fazer o velório, porque eu comecei a chorar, mas era por uma luta que eu estava passando na vida. Eu passei para o pastor Augusto continuar o sermão, né? Que eu estava chorando muito. E eu comecei a lhe pedir a morte. Eu estava com inveja do defunto. Eu queria estar naquela condição que ele estava. Porque nós sabíamos que ele tinha ido salvo, que ele estava na terra da Ágata que Deus mostrou. Glória a Deus, ele tinha ido para essa parte do paraíso. Paraíso tem várias divisões chamadas de terra, que o Senhor chama de terra. Tem a terra do ouro, a terra dos brilhantes diamantes, a terra dos topázio, a terra das turmalinas. Tem vários lugares no céu diferenciados. É como aqui na terra, tem o Japão, tem a China, tem a Ásia, tem a África. Lá no céu tem vários lugares que o Senhor chama de terra, como se fossem países aqui. E cada espírito que parte daqui, cada ser humano que parte dessa terra, eles têm o seu destino lá no céu, onde Deus queira dar. Deus já me mostrou. Eu vou ficar, já mostrou minha casa, que posso falar para os irmãos, eu vou ficar onde tem plantas, animais, flores, que eu gosto muito. Ele dá conforme o caráter da pessoa na terra e conforme as obras que ele fez ou ela para Deus. Então Deus dá conforme o que você gosta aqui na terra, ele dá semelhante lá. É semelhante. Porque lá não tem nada que deteriore, nada que apodreça. Lá é tudo eterno, né? No céu não tem tédio, você nunca vai ficar entediado.
Sempre é um sentimento novo, é mudado o nosso sentimento. No último arrebatamento que eu tive lá, em 2017, que foi de 2 horas e pouco que eu fiquei no céu, eu vi tudo isso. Mas eu vou falar numa outra data sobre esses sentimentos. Então eu estive no velório da menina, que eu vou falar de novo, de 11 anos. Desse velório do irmão que faleceu, o irmão Marco, que congregava aqui conosco, que Deus recolheu. Deus recolheu ele foi para a terra da Ágata. O Senhor mostrou para nossa irmã missionária aqui, que tem muita visão de Deus. E mostrou para mim também o sinal que ele estava salvo, que Deus me dá, que é o sinal do ouro na pessoa, em cima do caixão. Eu vejo aquele ouro, então a pessoa está salva. O Senhor me dá esse sinal. E quando é o ímpio, o condenado, eu vejo uma cruz preta no velório, em cima do caixão, ou em cima, ou no ar, onde ele está sendo velado. Eu vejo em visão uma cruz preta, então já sei que aquela pessoa foi condenada. É assim que Deus me dá os sinais. Então eu vejo quando a pessoa é salva, quando a pessoa é condenada, que eu vejo a cruz preta. Quando ela é salva, eu vejo uma cúpula, igual aquele templo que tem em Jerusalém, de ouro, dourada, por cima, ou eu vejo uns raios de ouro em cima do corpo da pessoa. Então Deus está me dizendo ali, foi salvo, está no paraíso. Então eu tenho esses sinais. E nesse velório dessa criança de 11 anos, foi o ano passado, em agosto, eu via como uma vila, né? Como uma vila no céu, onde essa menina estava. O Senhor disse, ali é onde ela vai habitar, esperando a família. E para baixo dessa vila tinha um paraíso de árvore, de gramado. Oh, irmãos, eu me emociono. Aleluia. E o Senhor me mostrava ali, por cima dela, como que fosse um filme, passando ali, por cima do caixão, à vista de todos, mas só eu estava vendo aquilo. E ela se dirigiu a Cristo pedindo que desse aquela roupa espiritual que ela usou na terra para a mãe dela, que não era crente. E o Senhor colocou nos pés do caixão. E falava para mim, dizer à mãe dela, que estava ali chorando, pegar a roupa pela fé. Ela não estava vendo, mas eu apontasse o lugar que eu estava vendo. E pegasse pela fé. E assim, eu falei na frente de todo mundo. Não me envergonhei por um momento, eu não me envergonho das coisas de Deus. E ela pegou, chorando. Depois disso, ela se converteu. Está seguindo a Cristo. Depois que ela saiu do cemitério, ela foi se entregar a Jesus. Coisa linda. E ali desceram os anjos. Uns anjos tipo criança, de pequena estatura. Esses anjos, eles davam a mão para o outro e dançavam como aquela dança dos judeus de antigamente. Que os judeus dançavam em volta da fogueira, rodeando o caixão. E eu comecei a chorar copiosamente, não por causa da menina. Alguns ali pensaram que eu estava chorando por causa da menina, que estava sendo velada. Não. Eu estava chorando por aquela coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O céu emendou com a terra ali naquela sala. Aquela sala de velório. Eles ficaram dançando em volta do caixão. E o grupo de crianças de louvores que aqui na nossa igreja tem, um grupo infantil, estava louvando o número 2 da harpa cristã. O hino número 2. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. E ali as crianças estavam louvando esse hino. E os anjos desceram e começaram a dançar em volta do caixão. E o céu emendou ali. Eu nunca vi uma coisa dessa durante a minha estada no Evangelho. Nunca tinha visto. Me marcou para sempre.
Então, essas são as experiências, amados. Que eu tenho muito mais, tenho mais. Glória a Deus, eu tenho mais coisas do céu para falar, né, do inferno. Glória a Deus, para o vídeo não ficar muito longo, enfadonho. Nós vamos já terminar. Mas é o que eu falei. Peça para não sofrer antes. Porque depois da passagem, depois que sai dali, é só o boneco de carne. Os que fica para trás. Os sentidos se aguçam. Você sente mais do que aqui na terra, do que você sentia no corpo da carne. Se você sente amor, isso dobra por Cristo. Você sente ternura, isso dobra. E como dobra? 3, 4, 5 vezes mais. Se você sentia paz, lá na eternidade, isso dobra você já, fora do corpo. Você sente triplicada, quintuplicada essa paz. Glória a Deus. E todo o seu ser só quer agradecer a Cristo por a salvação. É um sentimento novo. Nós ganhamos sentimento novo ao sair do corpo. Nós somos tomados de vários sentimentos que o Senhor mostrou. Glória a Deus. Então a ciência quer saber disso. Mas eles sabem parte. É isso. Aqui Salomão disse que ele aplicou. 8,16. Aplicando eu meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar. A obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Nós alcançamos em parte. Tudo é em parte. Glória a Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? 13 a seguir. Que é em parte que se recebe de Deus. Nós nunca vamos ter pleno conhecimento de tudo aqui na terra. Mas o que a gente descobre junto a Deus e compartilha com o irmão, não tem dinheiro que pague. Não tem riqueza aqui na terra que vale a pena trocar isso. Não vale. Porque médico queria ver o que eu vi. Cientista queria ver o que eu vi. Biólogos querem ver o que eu vi. Eles querem descobrir, inventam máquinas, inventam tanta coisa para medir isso, para medir o cérebro, para isso, para aquilo. Mas não sabem na íntegra. Eles sabem um pouquinho de morte cerebral. Mas não sabem que realmente o cérebro não morre. Só vai ficar ali o cérebro feito do barro, do pó. Glória a Deus. E quando essas pessoas desses canais, né, que fala aí de experiência de quase morte, que é os canais que revela as EQMs, fala, muitas delas são verdadeiras, tiveram contato até com Deus. Outras são mentirosas, porque eles não mudam. Todo contato com Deus fazem as pessoas mudarem. Eu não acredito num ser humano que diz que viu o céu, que viu a eternidade, que teve uma experiência com isso e com aquilo, e ele não muda. Ele tem que mudar e se converter a Cristo. Se converter ao Criador. Tem uns que eu vejo aí que passaram a acreditar em extraterrestre. Passaram a acreditar que são seres de outras dimensões. São demônios. Extraterrestres são demônios. Deus me revelou que essas naves existem, são oriundas do inferno. São demônios. Que ao entrar na atmosfera, elas se materializam como se fosse um aço brilhante, polido. É quando ela entra na atmosfera. Quando uma coisa do céu entra na atmosfera, ele pega fogo. E se materializa como o resto de foguetes e um meteoro, ele pega fogo. Do Satanás lá do inferno, é como se ele se materializasse as coisas que Satanás traz para a terra. Para enganar os povos. A mim não engana, não.
Então começa a crer em reencarnação. Reencarnação não existe. Glória a Deus. Deus deixou bem claro lá no céu para mim que reencarnação não existe. Pré-existência também não existe, que é motivo para outro vídeo. Faça as suas perguntas, deixa aí nos comentários que nós vamos gravar outro vídeo falando de pré-existência para ver se faz sentido para você. Tem outras experiências, se vocês quiserem, deixa aí também que nós vamos postar em vídeo para os amados irmãos adquirirem sabedoria. Já disse antes, estou consciente das minhas fragilidades, porque a dor é a mesma em cada mortal. Nós cristãos ficamos doentes, nós cristãos somos carentes de cura, tanto quanto os ímpios. O sol brilha para todos e a chuva desce para todos, e as doenças também vêm para todos. Só que nós temos um Cristo bendito, que me mostrou a medicina do céu para nós aqui na terra. Ele tem para nos dar, e aquele que pede recebe. Nós cremos em cura, nós cremos em milagre. E aqui nessa igreja não falta nem cura nem milagre. É de dia e de noite Deus operando milagres e curas e libertações. Glória a Deus. Só se a pessoa não estiver merecendo. Porque aqui é criança, é adulto, é moço, é velho. Todos recebem cura de Deus aqui nessa igreja. E nós continuamos acreditando nos milagres do Senhor e recebendo. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Que vocês tenham bom proveito desse vídeo para a glória do nome do Todo-Poderoso. Amém.